Olá, muito bem-vindos a mais um episódio do CEO Talks. Hoje estamos aqui com o Guilherme Weigert. Falei certo o sobrenome, Guilherme? Super certo, é difícil. É difícil. CEO e co-founder da Conexa, é isso? É isso, pela minha anotação e pela cara positiva do Guilherme, é isso. Então estamos aqui, Isabela Ionletti e Philip Collins, para poder levar essa conversa aqui no CEO Talks, que é uma parceria da Exame com a Salesforce. E não esquece, antes de a gente começar esse papo, vamos pedir aquela curtida, compartilha esse vídeo, manda para quem está precisando de uma dica de carreira, porque o Guilherme hoje vem para mudar muita coisa no nosso papo. Exato, a gente tem algumas quebras de paradigmas esperando nos minutos subsequentes, e a gente sabe disso porque, obviamente, a gente passou um bom tempo conversando nos bastidores. Mas, Guilherme, se qualquer ser humano hoje abre o teu LinkedIn ali, vai lá ver CEO e founder da Conexa Saúde, etc., a carreira de executivo, mas você é doutor, Guilherme, você é médico. Como é que você vem dessa trajetória de medicina e empreende? Como é que é mesclar os dois mundos? Explica um pouco de como esses horizontes se encontram. Acho que, primeiro, eu tive sempre um ambiente muito diferente, vamos dizer assim, né? Da onde que vem gestão, tecnologia, da onde vem medicina, acho que vem lá do berço, né? Eu tive muita felicidade de ter uma convivência com meus pais bem diferentes, né? Então, assim, minha mãe, uma das primeiras desenvolvedoras de software, né, do SUS, do DataSUS, né? Então fazia lá todo o Tabnet, super focado. Então, minha mãe tem 68 anos, né? Então, assim, tem bastante tempo de estrada de tecnologia. E o meu pai é médico, então muito cedo eu olhava a tecnologia, olhava a saúde, cara, assim, ficava fascinado por esse mundo. Eu brinco que... Então você é o sonho dos dois, então. Pai médico, mãe que trabalha com códigos, tinha uma startup, agora uma empresa de tecnologia de medicina, ganhou, zerou. Talvez agora, né? Talvez agora, mas eu não sei ainda, porque quando eu perguntei o que eu ia fazer, eu tava na dúvida, falei, poxa mãe, eu vou fazer medicina ou vou fazer engenharia? Minha mãe é engenheira, falou assim, faz medicina. E meu pai, que é médico, falou, faz engenharia. Eu falei, cara, ninguém tá satisfeito nesse mundo. Super fácil para te ajudar a decidir. Muito fácil, né? Então, poxa, me guiaram bastante. E aí eu sempre fico na dúvida, assim, pô, será que então eu tô satisfazendo meu pai e minha mãe, que estavam pensando o contrário, né? Mas assim, no final do dia deu super certo, porque eu acho que eu me encontrei. E assim, olhando assim um cenário de casa, eu era a minha casa era o hub de tecnologia, porque minha mãe vinha com vários computadores, sempre inovando e tudo mais, e todos os alunos no colégio, meus colegas, falavam assim, cara, vamos lá jogar computador, lan house, a gente construía as redes. Então, muito cedo essa coisa de tecnologia me marcou muito. Eu sempre pensei em fazer isso, acabei indo para medicina porque vi o exemplo da minha mãe que era muito coder, codava o tempo todo. Falei, cara, não vou aguentar ficar 12 horas na frente do computador codando. Eu preciso ver gente, preciso conversar, preciso estar aqui fazendo um papo, aqui rindo. E aí depois descobri que dava para fazer gestão em tecnologia, né? Descobri muito tempo depois. E acabei indo fazendo faculdade de medicina, né, na UFRJ, e aprendendo um pouco o que é, né, fazer medicina, entender os problemas, realmente ser um bom médico, mas tive uma experiência na faculdade de inovar, assim. A primeira experiência que eu tive, eu gostava muito de esporte, sempre gostei muito de esporte. E eu chegava na faculdade pública, diferente das faculdades particulares, você não tinha infraestrutura para esporte. Você não tinha quadra, não tinha campo, não tinha nada. E a gente tinha aquela coisa de, poxa, vamos fazer o esporte ser muito grande aqui dentro. Então, era da Atlética, né? Fazendo toda... Fui dessa turma. Também, né? Você foi também, né? Eu ficava na parte de recursos financeiros, né? Como é que eu arrecadava. Então, fazia festa, evento para arrecadar dinheiro para financiar o esporte. Como usar a cervejada para ganhar dinheiro para o handball feminino poder jogar. Exato. Como é que você cria essas comunidades, né? Aproveita lá mais de 1.000 alunos. Como é que você aproveita isso aí para gerar retorno financeiro e conseguir investir? Então, muito cedo, mas não sabia nem o que era empreendedorismo, porque na época não tinha tanto conteúdo de empreendedorismo, e ainda na faculdade de medicina, a única coisa que eu via era anatomia. Então, para sair um pouco da caixa, foi um pouco ali sozinho, junto com outros malucos que também estavam na faculdade. Sempre tem, acho que assim, eu brinco que maluco junta maluco, né? Então, empreendedor junta empreendedor, porque cada um que pensa diferente, as pessoas elas se agrupam. Então foi aí que eu tive a primeira experiência de empreender, assim, mais empreendendo da faculdade, né? E
Quando eu estava para formar ali no quarto, quinto anos, eu falei, gente, o que está acontecendo com o ensino? Um pouco aficionado pelo problema, eu falei, olha, eu estou vendo que o ensino está mudando, as pessoas compram livros caríssimos, R$2.000 cada livro. Louco. E era melhor comprar um livro usado, que não era usado, era intacto, e ninguém usava. Eu falei assim, poxa, quem compra esse livro é só o quê? É segurança de achar que está com os melhores livros, ninguém está lendo, ninguém está estudando. E aí eu fui muito pensando, falei assim, como é que resolve esse problema e tal. A gente lançou, primeiro eu lancei um site lá, eu codei um pouquinho no início, aprendi ali para lançar e teve muito acesso para falar de carreira, para falar de como estudar, para falar conteúdos apropriados, botava caderno de anotação lá dentro e começou, deu 30 mil acessos. Aí foi o primeiro momento que eu falei, poxa, dá para fazer alguma coisa aqui. A gente criou uma plataforma que hoje, né, olhando para trás, era um modelo de Netflix na medicina, que a gente queria fazer a formação toda. Falar hoje é bem mais fácil, Falar hoje né? é mais fácil. Antes de explicar, eu falei assim, você é louco. Isso que ano, mais ou menos? Isso foi 2012, 2013, né, que a gente realmente lançou. E as pessoas falam, você é maluco, ninguém vai querer estudar pela internet, medicina é muito sério, ninguém vai acreditar no professor que está lá, como é que você faz? E aí juntei com o meu sócio Lucas, ele era o acadêmico, eu era a pessoa que focava em produto, tecnologia e tudo mais. Então foi ali que eu comecei a aprender bem realmente a parte mais de gestão, mas fiz em paralelo à faculdade, né? Fiz a residência, né? Já residência de clínica, depois fiz cardiologia. Então nas horas vagas, né? Eu gostei. As poucas horas vagas. De eu gostei 5 muito à meia-noite, 2. Da aspa aqui, fazendo aqui vagas, é ótimo. A gente acabava fazendo os cursos, era online, então era muito mais fácil gravar, a gente fazia gravação, tinha um estúdio em casa. Então, assim, super... Vocês se gravavam as aulas que iam para essa plataforma que é a Jaleco. Jaleco, exatamente. Foi quando a gente fundou Jaleco e a gente fazia tanto a parte de tecnologia quanto a parte acadêmica, de gravar as aulas. Tinha lá, eu brinco que a minha mãe ela convivia com um cenário de chroma key na época, né? Nem sei se o pessoal usa mais isso, mas chroma key para gravar videoaula, com os slides e tal. O que hoje é fácil de falar. De novo, é o estúdio do creator. Na época era só uma tela verde, uma câmera. Uma tela verde ali tentando entender de software. Então, assim, foi muito legal que aprendi bem. E aí fui fazendo a formação acadêmica, em paralelo, aprendendo como fazer isso. Até que começou a ficar muito difícil conciliar, né? Porque o negócio foi crescendo. Na Jaleco a gente atingiu mais de 200 mil alunos de medicina, fazendo recorrentemente conteúdo, pagava um modelo de assinatura, super legal. E eu comecei a olhar e falei, poxa, como é que a gente vai para um desafio? Eu sempre fiquei muito focado em desafiar a saúde, assim, poxa, empreender na saúde. E aí a gente começando a pensar, eu falei, poxa, vou sair um pouco da execução aqui dentro e vou começar a pensar em inovar. E a gente acabou vendendo a plataforma Jaleco para um grupo chamado Mais a Educação. E eu fui mais para empreender um novo desafio, que começou a Conexa lá em 2017, que eu encontrei até um amigo em comum, né, que era empreendedor serial, que é o Vander, que é fundador da BIP, e ele sempre empreendia. Então, conversando com ele, me conectou com o Romeu e com o Fernando, que é filho do Romeu. O Romeu é presidente do Conselho da DAS, falou, cara, a gente quer mudar a saúde, a gente entende que a atenção primária está super no momento de mudar o paradigma, de tirar o paciente do hospital, colocar com um médico, sob demanda, tecnologia, a gente coloca médico especialista por tele, vamos fazer tudo isso e vamos embora, vamos começar. Então, em 2017 foi o start que a gente deu em janeiro na clínica. E falar hoje sobre telemedicina é muito mais comum, porque a gente teve Covid e tudo mais. Mas a gente está falando que vocês pensaram tudo isso em 2017. Exatamente. Então, quer dizer, a gente não tinha ainda, a telemedicina não era regulamentada. A gente não tinha esse costume das pessoas também estarem em casa, aproveitarem esse tempo em casa para fazerem uma consulta. Acho que não tinha tanto essa credibilidade como a gente teve que aprender 2020 para cá. Não foi, Guilherme? Total. Mas o que a gente sabia é que os outros mercados já estavam indo para o digital. Então, quando você viu o setor de mobilidade, o que foi a disrupção na mobilidade, que foi na hotelaria, a gente falou, cara, isso vai acontecer na saúde. Sempre demora mais, o que para a gente era uma vantagem, né? Vai demorar mais, então a gente tem tempo para preparar. Mas, assim, eu não tenho como ver um cenário em que você não consome saúde pelo telefone, né?
Isso, assim, cada vez mais vai ficar mais comum. Como não era comum até um tempo atrás você fazer todas as transações bancárias pelo telefone, você ia lá na caixa, né? Ficava esperando aquela fila. Tal qual os incas e os astecas iam na fila do banco. Exatamente. Poxa, na saúde não vai ser diferente, porque o que melhora a experiência muda comportamento, né? Então a gente acreditava muito nisso desde cedo e vamos experimentar. Só que a gente teve o primeiro baque no primeiro ano, que foi... Montamos um modelo de clínica física com tecnologia para fazer uma experiência incrível, e era de fato incrível, o NPS altíssimo, com atenção primária. Então, médico de família resolvendo todos os problemas e tirando o paciente do hospital. Isso, eu acho que vale só dar um breve contexto do que significa atenção primária. Legal. Quando a gente fala de sistemas de saúde, eles, na verdade, se fragmentam de algumas formas, da baixa complexidade para mais alta complexidade. Então, quando você está falando de atenção primária, você está indo nos problemas de saúde de baixa complexidade, que são resolvidos com uma consulta com um médico, com uma consulta com um enfermeiro, para realmente conseguir fazer essa prevenção, essa avaliação mais holística do paciente. Aí ele vai para a secundária, que é o médico generalista já não consegue resolver os problemas, então precisa de um especialista, um cardiologista, um neuroradiologista, pessoas que têm um foco mais especializado, mas que não são generalistas, então você precisa complementar. Aí você começa a falar de exames laboratoriais para complementar o diagnóstico. Atenção terciária, que você já está indo para o setor hospitalar, cirúrgico, que é de mais alta complexidade, mais caro, né? Quanto mais complexidade, mais caro. Até o quaternário, que é o setor ainda hospitalar, que a gente está falando de transplante, procedimentos de altíssima complexidade, muito caros. Então, isso são sistemas que deveriam ser cada vez mais conectados, né? Mas hoje a grande dificuldade é você fazer com que as pessoas percorram o caminho certo da complexidade. Eles porque quando a gente pensa, né, em atendimento médico, poxa, eu tô com uma dor de cabeça. A primeira coisa que vem à nossa cabeça é: eu vou para o pronto-socorro. Eu vou passar no hospital porque vão fazer os exames, vão me virar do avesso para ver se realmente não é nada muito sério. Gastro. É sempre uma coisa mais cara. A gente cara. sempre vai no nível segundo, que é do especialista, ou no mais caro ainda, que é o pronto-socorro, que é o terceiro, que já ir para o hospital diretamente. Essa é a nossa mentalidade, pelo menos aqui no Brasil. Isso é realidade do nosso mercado ou realidade do mercado mundial? De forma geral, do mercado mundial. E aí, com a diferença onde os sistemas foram mais regulados. Então, por exemplo, no setor público, houve uma força de lei, né? Houve uma força toda de regulatória para que as pessoas, para passarem para o especialista, elas precisam ir na atenção primária. Então, você botou uma portinha e, de fato, conseguiu fazer com que esse paciente passe por lá e não tenha outro caminho. No setor privado, como foi construído aqui em vários lugares do mundo, ele é um sistema que foi criado pelo livre escolha. É uma seguradora de saúde que fala: olha, eu tenho tudo que você quiser. Escolha aqui e consuma da forma que você acha melhor. E aí, o comportamento humano sempre vai para a melhor experiência. Sempre. Então aqui, por que ele vai no hospital? Porque, historicamente, demorava 30, 60, 90 dias para marcar um especialista. Por que ele não vai no médico de família? Porque, historicamente, o clínico geral, sem formação de medicina da família, ele era um encaminhador de problemas. Fala: olha, você tem aqui dor no peito, cardiologista, você está com dor no ombro, ortopedia. E isso foi, historicamente, criando uma cultura não própria para atenção primária. Então, assim, eu sempre falo assim, tem dois modelos, formas de você mudar comportamento. Um através de força, né, regulatória. Então, fala: olha, só vai entrar aqui por essa porta. Aí você resolve o problema. Quando você não tem isso, você tem que propiciar uma experiência tão incrível a ponto dele querer experimentar, gostar e recorrer. E a Conexa Saúde, vocês foram pelo segundo caminho. Segundo, tem uma experiência incrível para ele voltar. Não tinha como eu chegar no primeiro. A gente gostaria de ter. Exato. Porque os planos de saúde eles não conseguem fazer isso. Né? Porque no final se acostumou muito, o usuário vê o livre escolha, né? A possibilidade de ter vários hospitais fantásticos como a melhor opção. Então é difícil você mudar. Então esse é o grande cenário. Então a gente só tinha uma porta, que é a porta da experiência. Porta da melhor usabilidade, da melhor, assim, da acessibilidade, da comodidade grande para o paciente. E aí isso a gente acreditou, entendendo que em algum momento esse negócio é virar cultural, assim, as pessoas vão aprender e vão consumir. Ainda com as clínicas e o modelo digital por trás. Ainda com as clínicas e o modelo digital. Só que aí foi o primeiro grande aprendizado que a gente teve, que é: se o conceito de atenção primária, embora a experiência fosse incrível,
as pessoas não acreditavam muito nisso, a gente não conseguia trazer paciente para a clínica, embora o marketing fosse ótimo e tudo mais, não tinha um volume muito grande. Então a gente começou a desafiar o conceito. Pô, será que esse conceito para a gente, na velocidade que a gente queria crescer, tá? Porque a gente, talvez 3, 4, 5, 10 anos, a gente ia educando, mas a gente um pouco ansioso, né? Querendo fazer um pouco mais rápido. Educar e criar hábito, ou demora, né? Demora ou custa caro. Então a gente falou, pô, será que a gente quer... Aí teve a primeira sacada que foi assim, poxa, vamos ver se é isso mesmo? E eu, como cardiologista, eu liguei para os convênios e falei, poxa, a gente é uma clínica de medicina da família, mas a gente queria muito credenciar cardiologia. Porque, poxa, vai aumentar, as pessoas querem um cardiologista. E o plano, ele é ok com isso. Falei, então tá bom, credenciei. E eu me credenciei como cardiologista e a demanda começou a aumentar. Aí chegando gente mais na clínica. Só de colocar o cardiologista no livro do convênio. Reforçando o comportamento do especialista. Aí como colocamos dermato. Começou a encher. Quando eu olhei, eu falei, gente, temos um problema. Temos uma boa notícia, nós estamos conseguindo ocupar a clínica. A má notícia é que a gente está contrário ao nosso propósito, que é democratizar a saúde de qualidade. Que dessa forma, o sistema continua caro, porque você não consegue criar uma navegação correta. Você vai ter desperdício. Daqui a pouco eu vou ter vários especialistas, cada um fazendo uma coisa aqui dentro, e a gente não vai conseguir coordenar o cuidado. Você vai continuar jogando o jogo como ele é hoje. Eu só jogando de forma mais digital, talvez. Mas a gente não ia tirar a ineficiência do sistema, a gente só ia passar para o digital essa ineficiência. Então a gente falou, não, poxa, agora a gente tem que ir para um outro lado, fecha a clínica, 2017 para 2018, então a gente fechou a clínica. Então agora vamos focar em trazer uma experiência incrível para o paciente, a ponto dele falar assim, cara, o digital é o que eu quero, vamos dar um médico para ele em 5 minutos, vai atender ele muito bem, futuramente vai poder receber uma prescrição, receber um remédio em casa, a gente já vai criando o hábito e inclusive até receber o laboratório em casa. Você vai criando essa plataforma capaz de fazer isso tudo, gerar uma experiência muito incrível. Então essa era a tese, então a gente ainda com altíssimo risco, né, de execução, né, telemedicina não era regulamentada, a última regulamentação era de 2002, então a gente tinha um lag de mais de 10 anos, 15 anos de lag. Então, assim. E você já tinha na Conexia Saúde, você já tinha um board, já tinha pessoas que estavam ali acreditando e que você estava tendo uma receita. Como foi fazer esse shift para vou fechar tudo e vou mudar o meu negócio? Como foi essa comunicação e essa recepção desse board? Falar hoje parece que foi super simples, né? Mas foi muito difícil, porque era o conceito que a gente acreditava, só que quando a gente conseguiu entender que a gente não estava mudando aonde a gente queria chegar, a gente estava mudando a forma de chegar, porque a gente não estava conseguindo atingir o usuário, gerar valor para ele, as coisas foram ficando mais... Mas foram conversas de 3, 4 meses no boss, falando, cara, a gente precisa mudar, até o ponto que a gente começou antes e depois que a gente fechou a clínica, assim, no prazo de 2 meses, falou, cara, agora vamos fechar, porque não dá para fazer 2 coisas, vai ficar caro, vocês vão ter que botar mais dinheiro aqui dentro, e acho que não vai ter... Acho que, como o nome aqui, CEO Talks, essa é a decisão de diretor executivo junto com os outros acionistas e stakeholders, mas é o que a gente fala no mundo empreendedor como pivô, que é você tomar uma decisão crítica de mudar totalmente o modelo de negócio e a forma como a companhia atua rápido, né? E a gente demorou até, acho que a gente poderia ter feito isso até mais rápido. Mas, enfim, aquele momento, hoje falando, a gente consegue tomar decisões mais rápidas, né? Porque a gente aprende bastante com o passado. E a gente fez esse shift. 2018 e 2019 foi muito para validar o mercado, o produto. Então, testamos muito. Primeiro, eu falei, poxa, a gente vira, então, uma empresa de tecnologia e saúde. Traz um CTO. Né? Então, o Daniel veio para a gente, assim, montou uma plataforma fantástica, super escalável, a gente aprendendo com o cliente, a gente tinha hospital, digitalizava a jornada do oncológico, começava a entender como é que a gente fazia a teleorientação de atendimento do paciente rápido, mas não podia fazer teleconsulta ainda, porque a gente não podia prescrever medicamentos controlados, tinha uma limitação grande aqui. E a gente foi indo. Atendendo majoritariamente companhias, hospitais, operadoras. Era mais focado em empresa, né? Nunca diretamente para o consumidor, muito focado em empresa, que a empresa ela tem uma capacidade de inovar maior, né? Ela toma mais risco porque ela tem um incentivo de melhorar a produtividade, de dar benefício. Então a gente viu o canal de empresas como um grande canal para a gente crescer. E aí a gente termina o ano de 2019 com um pouco mais de 150 mil vidas podendo acessar o serviço, e aí aculturando, educando, e já com uma percepção de que a gente precisava captar, né, em 2019, captando já um investimento, porque
uma conversa legal, assim, um ponto importante na história, é que em 2019 você teve a primeira regulamentação de telemedicina, que permitia a consulta direta. Só que durou um mês, porque os médicos acharam que iam ser substituídos pela tecnologia. Então vocês comemoraram por um mês e depois veio a triste notícia de que foi revogado. Vida de empreendedor, né? Montanha-russa. Eu digo que é montanha-russa. A gente chegou no céu, a gente chegou lá em cima e falou, cara... E assim, eu me lembro da reunião... Então agora vai, né? Agora vai. E na reunião de board, a gente já com o produto mostrando, olha, vai ser um sucesso aquela coisa. E pum, descemos, né? Mas por outro lado, eu sempre gosto de ver o copo cheio. A gente falou, cara, a gente tem tempo agora para melhorar ainda mais a plataforma, investir aqui dentro, vamos captar, porque esse negócio vai abrir em algum momento. Revogou, mas vai voltar de novo a regulamentação. Isso vocês não tinham bola de cristal para imaginar em fevereiro e março de 2020. Pelo amor de Deus. Tudo isso aconteceria, na verdade, ele né? Em laboratório ali criando o De vírus. jeito nenhum. Então, assim, vou chamar como sorte aqui, de estar no lugar certo na hora certa. Então, vocês realmente leram o mercado, né? Poxa, olha, lá fora já estão regulamentando. Teve um primeiro momento que no Brasil começou a regulamentar, mas talvez não foi bem comunicado. E, de novo, você teve o pitch de CEO e falou, cara, vamos lá, esse negócio vai vingar no ano que vem. Foi isso? Exatamente, porque a gente imaginava que o posicionamento do Conselho Federal de Medicina ia ficar um ano com consulta pública e depois ele ia lançar. Então a gente falou, poxa, vamos captar dinheiro para a gente investir em tecnologia, deixar tudo prontinho. Quando abrir a regulamentação, a gente vai com marketing, vai para cima. E a gente esperava isso no meio do ano que vem, no meio de 2020, né? E aí, que a gente não esperava, aconteceu o Covid, a gente tinha 20 funcionários. Hoje a gente tem um pouco mais de 550 funcionários, assim, um crescimento super rápido. Né? Vocês tinham 150 mil vidas atendidas, hoje vocês têm 23 milhões. Exatamente. Então esse boom também veio nessa época de Covid. Nessa época, assim, o grande crescimento, o início do crescimento foi no início do Covid. A gente saiu, né, de 2 mil atendimentos por mês para hoje a gente faz um pouco mais de 500 mil, mas rapidamente crescendo de 2 para 50 mil, 100 mil em semanas, meses. E da perspectiva de CEO, como é que você preparar uma companhia, preparar num crescimento tão rápido, não tem que preparar, mas como é que você lidar, conviver, gerir uma companhia num crescimento tão acelerado? Acho que talvez seja o maior desafio, né? E em algumas situações eu falei assim, cara, assim, eu nunca fiz isso, então assim, esse negócio vai ser difícil, mas eu contei muito com tem o nosso presidente do conselho, que chama, vocês têm que ter o cabelo branco perto de vocês. Pessoas que já viveram isso. Então, o nosso conselho foi muito bem montado, com acionistas que representavam muito ajudando, muito apoiando a gente, não só financeiramente, mas no negócio em si, e ajudaram a gente a suportar mentoria, e traz gente para ajudar, consultoria. Então, o ano do grande crescimento, a gente contou com todas as ferramentas que a gente podia. Porque a gente sabia que, era aquilo lá ou não tinha mais... Cavalo selado só passa uma vez. Uhum. E não tinha uma postura, pelo que você está contando da sua história, de eu sei tudo, eu já faço esse negócio desde 2017 e me deixem aqui. Não, você também foi aberto para ouvir tudo isso que eles trouxeram claro. Que os cabelos brancos te trouxeram de experiência. Porque não tinha, né? Assim, controlar uma empresa, né, de 10 pessoas, 20 pessoas é diferente de 100, que é diferente de 200, que é diferente de 500 e que daqui a 6 meses é diferente, né? Então você tem que estar sempre sendo forçado, né, a aprender, ou forçado a trazer pessoas para te ajudar, ser coachable. Porque se você não for, você vai bater no muro. Essa era a minha pergunta, porque olhando também um pouco de retrospecto, você foi de founder, né, fundador, a Jaleco não cresceu ao tamanho que está a Conexa hoje. Você conseguiu ser founder e cardiologista ao mesmo tempo, então das 9 às 6 olhavam um eletrocardiograma e depois olhavam um plano de marketing, mas existe uma transição de fundador para CEO, dependendo do porte da companhia, que é uma coisa curiosa. Conta um pouco desse processo. Não, super difícil, porque você pensa que você não tem a chave do caminho, você só sabe assim, poxa, o desafio é grande, a pressão é muito grande. Mas tem uma frase assim, que eu ouvi de um amigo meu que já estava na função executiva há bastante tempo, ele falou assim, cara, estuda, tem as melhores pessoas do lado e enjoy the ride, sim. Foca na jornada, vai e estuda muito e todo momento se fazendo melhor. Acho que foi muito isso. Poxa, trabalhei muito nessa época, assim, não tinha gente para tocar. Então,
trabalhava 24 horas por dia para realmente botar o negócio de pé, até que a gente foi criando o time, trazendo gente muito boa, erramos contratações no início, então a gente quis contratar muito rápido, que, poxa, não tinha tempo, fizemos mais escolhas, aí aprendemos, e aí fizemos boas escolhas, demoramos um pouco mais, doeu um pouco mais, ficamos mais na operação, e aí eu fui mudando para, assim, cada vez mais trazer gente muito boa, que pudesse me complementar, gente de mercado, então a gente trouxe muito executivo de mercado, que, puxa, já tinha vivido, já tinha uma jornada de eficiência, né? Eu digo que o empreendedor sempre está olhando a eficácia. Uhum. Fazer com que dar o máximo de recursos para a coisa acontecer. E a gente precisava olhar mais eficiência, ajustar processo, então a gente foi trazendo gente que já tinha vivido isso. Isso para mim foi um puta aprendizado, né? Um super aprendizado, porque quando você faz esse movimento de trazer pessoas que já viveram isso, além do livro que você lê, além do mentor, você muda, né? Você começa a dar uma casca muito maior. E você vai saindo mais da operação e ajudando e entendendo um pouco como é que é o teu próximo desafio, pensando um pouco mais. Mas por muito tempo foi operacional, né? Porque você não tinha como. Hoje eu ainda tenho muita operação, ainda tenho muita barriga no balcão, vendo muito ainda, mas cada vez mais tentando focar em estratégia, olhar o próximo passo da companhia. E como tem sido para você fazer esse shift, né? Muito dos CEOs que a gente conversa, esse shift também, sair da operação, do bebê que você criou e ir para a estratégia também dói muito. Como é que tem sido para você essa experiência, Guilherme? Acho que assim, talvez você tem muita insegurança, né? Será que a pessoa que eu estou colocando aqui vai conseguir ter a mesma profundidade, vai conseguir lidar melhor com isso do que eu? Poxa, eu conheço tudo, eu vou fazer melhor. Mas você vê que você não escala. Você vê que você não consegue. Você vai tentando, uma hora que você fala que você não tem tempo suficiente, e aí você começa a confiar. Aí você faz e fala, poxa, essa pessoa fez um negócio até mais incrível do que eu faria. Aí você, poxa, trouxe essa pessoa, fez melhor. Aí você vai vendo que no final do dia, o seu papel ali não é focar no produto, na operação, é focar realmente trazer gente boa, que entenda profundamente, que você faça um bom onboard para essas pessoas e que essas pessoas vão desenvolvendo. Então, assim, e acho que isso eu fui aprendendo, porque foi difícil no início. Eu não largava. Mas quando a gente colocou gente boa, eu comecei a ver pessoas muito especialistas fazendo coisas que eu jamais teria capacidade de fazer, me deu mais conforto, e eu comecei a focar mais em como trazer essas pessoas. Hoje, grande parte do meu tempo é a aquisição de talentos, né, retenção, para realmente ter uma cultura muito forte na companhia de estar sempre inovando, sempre mudando o mercado, porque eu digo que a gente não tem... É tudo uma nuvem para a gente. A gente que está empreendendo aqui não tem um mercado maduro, é uma nuvem. A gente vai enxergando. Tudo que eu falo agora é mais fácil de ver. A gente falou várias coisas. A gente falou da Netflix, a gente falou de telemedicina, que hoje são coisas mais óbvias, porque a gente está vendo em retrospecto, né? Na época era tudo meio... O que eu tô tateando, o que está acontecendo. E aqui tem um outro ponto que a gente está falando de pivôs, que vale a pena explorar, que é o pivô que veio com essa pandemia e veio com o Covid, que foi o pivô de vocês saírem especificamente de B2B como principal e irem para o consumidor final. Conta um pouco desse pivô e também desse... claro que isso é um negócio contracíclico, né? Pandemia acelerou bastante o crescimento de vocês, mas agora, salvo conduto aqui, estamos em 2022, final de 2022, gravando, arrefeceu levemente a pandemia. E como é que você vai fazer, se existe esse comportamento rebote ou se já é um hábito agora, você já está habituado à telemedicina, qual que é o futuro? Legal. Talvez esse pivô que você comentou, talvez seja o pivô que a gente não acertou. Porque quando a gente vai de B2B para B2C direto, a gente entende que, poxa, a gente com uma plataforma dessa, com todo o aprendizado que a gente tem, é fácil fazer B2B e B2C. Fácil, né? Só que são mercados completamente diferentes, com necessidades diferentes, gente. Eu sempre escuto também quem vai de B2C para B2B ou B2B para B2C e fala, cara... É difícil. E a gente estava acostumado, né, com B2B. Então, esse talvez tenha sido o pivô que a gente errou. A gente fez vários pivôs assertivos. E, na verdade, a gente nem fez pivô. A gente falou assim, vamos abrir uma frente B2C, vamos aproveitar que a gente está tendo bastante influxo aqui do B2B e vamos aproveitar isso. Então, a gente falou, a gente lança uma marca B2C para a gente testar aqui dentro. Eu sempre fui muito de teste, de trás, cria e prototipa, vai. E a gente, em 6 meses, falou, cara, esse negócio não dá certo para a gente, porque ou a gente faz isso, porque B2C é investimento, é custo de aquisição, é marketing. B2B é relação comercial, produto, stakeholder, bem diferente.
Então a gente foi e recuou. Então nesse momento a gente é uma empresa B2B2C, mais de 95%, focado nos stakeholders de saúde, empresa, plano de saúde, e no nosso usuário final, que é o paciente. E a experiência talvez do B2C foi como melhorar engajamento com o usuário que a gente teve e a gente saiu. Entrega é para o paciente, mas quem paga a conta é a companhia. Como é que você olha esses dois lados e concilia? Porque se você fizer uma bela de uma entrega para o B2B, para o stakeholder que está pagando, e o usuário não está feliz, ele não usa. Se ele não usa, você não gera. Então você tem uma complexidade grande e fazer isso mais o B2C é muito difícil. Então a gente preferiu, falou, olha, vamos parar de fazer direto consumidor, mídia paga e vamos focar no canal B2B. Seja do plano, seja uma empresa que quer distribuir a gente, né, como o Banco Inter distribui a gente lá para o B2B2C, mas a gente vai focar aqui no B2B. Então a gente foi e voltou e ao longo dessa trajetória, vários testes que a gente foi fazendo, a gente foi encurtando e melhorando aqui o foco, né? Então acho que o desafio nosso, dado que a gente abriu muito o leque, é cada vez mais se focando para a gente também não errar na execução, que é o maior perigo das empresas que passam a não conseguir executar o que elas pretendem. Acho muito legal, Guilherme, trazer esse tipo de reflexão, Guilherme, porque a gente também vê algumas empresas que vão por um caminho, vê que não deu certo, mas continua. Porque acha muito difícil. Tá vendo o Titanic já partiu no meio, lado tá indo... Exatamente. E a pessoa não abandona o negócio. Então, conseguir abandonar no momento certo também, entender, cara, não é pra mim. Isso aqui não é... Você tinha um propósito maior que esse mercado não te atendia. Não era isso que você queria fazer. Exato. Eu digo que é o desapaixonar. A capacidade de desapaixonar, ela resolve tudo. Porque ela resolve você mudar a rota, ela resolve você parar de fazer a operação e colocar alguém, porque você fala no final do dia, esse negócio tem que dar certo. Então, menos o que eu criei, se, poxa, foi dessa forma, se mudou a fit, se mudou a experiência, tá dando certo é o que vai. Então é dados, olhar, poxa, isso realmente tem melhoria em termos de recorrência, ativação, aquisição. Pô, você tá fazendo, você tá dando certo, vamos para cá. Esquece, e fecha. Então acho que talvez a maior aprendizado é você saber abrir agora com um pouco mais de calma e fechar rápido. Então, a gente abria muito rápido e fechava mais lento. Sempre o meu instinto agora é cada vez mais. Abre mais devagar, porque você estuda mais, planeja mais, entende mais o mercado para abrir, porque senão você recurso finito, né? Uhum. E fecha mais rápido. Assim, poxa, bota um milestone, não atingiu, recua. A gente tem falado muito isso em mentalidade ágil, né? Muito fácil falar que você tem isso, mas é muito legal ver os CEOs que estão passando aqui, como eles estão conseguindo trazer isso de uma forma muito clara. Prático, né? Muito prático. Não é o livro de agilidade que você está lendo, não. Você está mostrando, você já mostrou, poxa, você abriu clínica em 2017, não deu certo, fecha 2018, 2019. E agora você tenta ir para B2C, não, volta. Essa é uma mentalidade... Adicionam algum aprendizado e incorporam... É uma mentalidade que você consegue fazer o negócio crescer, cara. Eu testei, fiz o MVP, fui lá, testei, volto. Porque não funcionou e assume o meu erro e vida que segue. É isso, assim, é porque assim, tem muita gente que fica focada no produto. Tem que focar no usuário. O usuário que manda, né? O cliente que manda, então você tem que ser aficionado. Então, assim, um dos nossos valores de cultura é foco no cliente. A gente é obcecado por cliente. Por isso que hoje eu vou nos clientes para aprender com eles, para entender eventos de posicionamento. Eu sempre estou lá para entender o que está funcionando, o que não está funcionando. Olhar para a concorrência, por que a concorrente está fazendo melhor que a gente não está fazendo. Então, assim, você tem que se desprender. E é difícil, porque você tem ego envolvido, você tem uma série de coisas. Então, você tem que se desprender disso e falar, cara, no final, a empresa, ela que vai ganhar. E eu vou ganhar. Se a empresa ganhar, eu vou ganhar. Eu não vou ganhar sozinho e a empresa vai cair. Então, esquece, isso vai ser barco afundado. A gente falou de mentalidade e isso me deu um bom gancho para falar de mente, né? E além da pandemia de Covid, a gente teve uma pandemia também pandemia, não tecnicamente, óbvio que eu estou na frente de um médico aqui, um efeito mas efeito, exato, muito bem, isso, obrigado, que foi o aumento de doenças mentais. Então, você me passou muito bem, eu vou roubar da colinha que você mesmo me passou, partiu de 15% em 2019 e 2020 de doença mental para mais de 35% em 2020 pós o início, né, da pandemia. E isso motivou bastante vocês em termos de negócio. Então, vocês fizeram 2 aquisições para
também entrarem nesse mercado. Como que isso tem se relacionado com o negócio principal e o que você pode dizer agora dessa complementaridade de ofertas de primeiro atendimento primário, psicologia e esses outros produtos? Como é que eles casam? Legal. Assim, como é que a gente entrou em mental health, em saúde mental propriamente dita? A gente começou em 2019, muito porque as empresas já estavam tendo um pouco dessa dor, então a gente começou a montar o serviço. Mas quando a gente chegou na pandemia e a gente começou a ver esse número crescendo muito, a gente tinha duas opções: gás, energia na nosso produto de saúde mental, ou buy ou M&A para a gente conseguir plugar aqui dentro. E eu sempre sou assim, eu sou muito quando você tem uma coisa focada, as pessoas vão ter capacidade de fazer melhor do que você. Então, você tem que saber essa dor. Como a gente é muito abrangente, a gente sempre tem que olhar para que outros que fazem só aquilo, talvez eles sejam melhores. Como é que você cria a diferença competitiva? Então, nesse sentido, a gente falou, poxa, a gente precisa ir para um player de medicina, de mental health, que está já fazendo muito bem há bastante tempo. Então, Psicologia Viva, no caso, já estava há 5 anos no mercado, aprendendo. Então, todo o aprendizado que a gente teve, eles estavam tendo um foco específico em mental health. Então, não podia achar que eu ia fazer melhor. Então, a gente, conheceu os founders que eram pessoas incríveis. Mostramos a tese mais abrangente, uma tese de saúde integrada. Eles super toparam, a gente entrou junto, fez a junção e foi uma bela, porque as duas empresas estavam crescendo muito. Isso criou um ecossistema mais integrado. Então, não tem, o indivíduo é único. Ele vai ter doença mental, mas vai ter diabetes, vai ter hipertensão. Então, se eu tratar isso como um problema apartado, eu nunca vou conseguir chegar no grande desafio que é cuidar das pessoas. Não importa se é mental, se é físico, se é social, você tem que olhar mais abrangente. E aí a gente começou com essas soluções que em primeiro momento eram mais apartadas, né? Então tem um foco aqui em saúde mental, tem um foco no pronto atendimento virtual que resolve aqui, tem as especialidades médicas que resolvem problemas mais pontuais. Então, você tem uma lesão na pele, a gente tem um dermatologista que vai te atender e vai te acompanhar e vai resolver. Se você tem, por exemplo, uma doença crônica, a gente tem aqui atenção primária com as especialidades de forma integrada. E a gente entendeu que esse grande ecossistema de saúde, ele podia ser mais integrado. E aí foi o grande giro de novo nosso, falar, cara, se eu tenho várias soluções que estão gerando uma baita recorrência, uma baita aquisição, um baita engajamento com NPS acima de 90, eu tenho que começar a conectar esse negócio. Porque eu vou ter a oportunidade de pegar um paciente com depressão que ele tem diabetes. Então, como é que eu coloco uma estrutura de plataforma de adquirir esses dados para saber quem são os consumidores que deveriam ter acesso a mais de um produto e começar a fazer essa roda girar. Então, hoje a gente se posiciona muito como uma plataforma que consegue cuidar desde o mental ao físico, da baixa para média complexidade. Uhum. E aí, com isso, e cada vez mais usando esses canais que a gente tem de soluções específicas que o consumidor gosta, ele sabe o que é uma lesão de pele que ele tem que ir no dermatologista. Tudo bem, pode ir, vai no dermatologista, mas depois que você fizer a consulta, se você tiver diabetes, o próprio dermatologista fala assim, poxa, você não quer, de repente, ir no nosso médico de família para cuidar, porque isso aqui você não está controlado, você pode ter problema. E aí, o senso que antes era não multiprofissional, cada médico olhando só o seu quadrado, olha para a profissão como um todo e vira mais multiprofissional. Então, hoje, a gente consegue dar incentivos para o dermatologista entender que, poxa, que ele precisa de saúde física ou saúde mental, ele fazer, olha, vai para o direcionamento. E como o engajamento e o impacto é muito grande dessas especialidades, o usuário vai, eu engajo, que é a grande dificuldade da atenção primária. A dificuldade é como é que você pega no momento de atenção do paciente, que você tenha confiança, autoridade e confiança já estabelecidos. E aí você navega esse paciente numa estrutura muito focada em dados, né, para saber, poxa, quem que eu deveria estar atendendo, qual protocolo que eu deveria estar fazendo, e entender isso numa tese mais abrangente de cuidado integrado. Que, de fato, isso que muda o desperdício de ter ida para o hospital desnecessárias, de ter médicos fazendo prescrições descoordenadas. Então, a gente acredita muito nessa tese mais integrada e, com isso, com uma experiência incrível, a gente começar a tirar esse desperdício e melhorar a experiência do paciente. 2020, foram para B2C, não deu certo, mas vocês também fizeram um outro movimento de começar a vender o Conexa Saúde como plataforma. E aí você também entendeu que esse negócio não era o que vocês queriam. Conta um pouquinho pra gente essa história. Legal. Então, assim, a gente... outra pivotada grande que a gente deu, que em 2019 a gente estava testando o mercado. Então, a gente tinha uma solução que era de software,
que eu entregava para o hospital, para o plano de saúde, colocar os médicos, gerenciar, e a gente era só enabler. E eu tinha uma solução de serviço em que eu tinha os médicos fazendo o atendimento. Isso, de uma certa forma, gerava uma complexidade, porque produtos diferentes, mas a gente falou, olha, quando o mercado abrir mais, a gente escolhe aqui o caminho. A pressão do board sempre vinha. E aí? Não dá pra fazer os dois, né? Vai fazer engenharia ou vai fazer medicina, né? Isso aí, você tem que escolher aqui. E aí eu falei, eu acho que a gente ainda não sabe o que vai ser. Aí eu falo, vamos ser um pouco mais focado nesse momento, pra gente entender mais do mercado, e a gente vai... Beleza, vamos... e aí, quando a gente faz um movimento, que é legal, é que a gente abre o mercado com as operadoras de saúde falando assim, poxa, eu quero software. Eu quero software, porque eu quero colocar o meu médico credenciado lá dentro. E a gente falou, tudo bem, eu tenho uma solução de software. Então, a gente tem, no início da pandemia, 80% da receita vinha de software, da demanda vinha de software, e 20% ali vinha de serviço. Até um pouco menos de serviço. E a gente vai andando, chega 2, 3 meses, a gente vendendo serviço, vendendo software, uma grande demanda, a gente começa a ver que o software, o próprio operador tinha dificuldade de gerenciar o médico, e não tinha vínculo, uma dificuldade grande. E a gente falou, cara, esse negócio, além de ter um alto risco de churn, porque é mais complexo, uma coisa é você entregar uma solução completa, e falar, toma aqui, só clica no botão e anda. Outra coisa é você ter um software e gerenciar profissional de saúde, protocolo e tudo mais. Suportar o usuário com dúvida, Exato. com customização que queira fazer. Né? E esse é outro ponto. Você sabe que fala customização, a Isa já faz já assim. Me arrepio, porque tudo. O que você quer no máximo, ainda mais na sua empresa, Escala. né? Você queria vender para muitas pessoas. Quanto mais customização você tem, mais complexo para você gerenciar o seu negócio, porque o A, que é o botão numa cor, o B, que é que pisca a tela de outra forma, e aí fica... Exatamente. Então, isso tinha 2 problemas. O primeiro problema, que era muito relacionado a gente entender que esse produto gerava menos valor do que a gente gostaria. O segundo é que a gente se deparou, e aí algumas brincadeiras à parte, assim, com pedidos assim que para mim não faziam sentido. Em que eram, talvez, assim, só vou fazer se você mudar o botão para vermelho. Eu comecei a falar assim, poxa, a gente não faz sentido a gente tocar um negócio que o que é a diferencial pro ele é ter a mesma cor da marca dele. E virou uma customização muito grande. A gente falou, olha, se a gente andar por aqui, a gente vai ser uma fábrica de software. Ele não vai ver o valor final do seu produto. Não vai ver valor e a relação vai ser sempre ruim. Então vamos olhar, e aí tem um acionista nosso, que é o Sidney, que ele olhou e falou assim, gente, isso é muito fácil. O que o Guilherme está descrevendo é empresas de SaaS que tem uma pegada de customização de fábrica só não sobrevivem. Ou você vira um SaaS de verdade, SaaS mesmo, modelo de negócio fantástico, ou você quebra. E eu já fiz essa decisão lá atrás, poxa, a gente era mais serviço, muita customização, a gente tirou esse negócio que fez a minha empresa crescer. Tem uma história super, super interessante, o Sidney. E aí a gente fez a posição e falou, pô, beleza, então vamos para cá, vamos começar a mudar o shift comercial para começar a direcionar mais para serviço, falar alguns nãos, o que foi muito difícil, porque você querendo crescer e você falar não para cliente batendo na porta e você falando não, obrigado. Não posso, mas como assim? Falou, talvez eu faça se você contratar serviço. E a gente foi mudando, aplumando o discurso. E outra coisa que a gente olhou também é falar assim, poxa, a gente pode ter um M&A aqui que ajude a gente a se posicionar mais com o serviço. E a Psicologia já estava nesse rol de serviço 100%. Então foi uma outra oportunidade também que a gente enxergou de conectar mais a estratégia de posicionamento. Posso só fazer um adendo? Para quem não conhece SaaS, S-A-A-S, Boa. Software as a Service, ou software como serviço, tá? Essa é a expressão que a gente usou aqui. Que é exatamente o by the book, né? Exato. É você ter um software que ele não customiza, a pessoa contrata, coloca os usuários e tá tudo certo. Acabou. Como a gente tem diversas plataformas digitais hoje. Que são e fantásticas. A gente usa muito, que são fantásticas. No sistema de saúde, são raros os casos de software dando certo. Porque a cultura do sistema de saúde foi de customização. Já o meu sistema é diferente do seu. Então, muitos sistemas legados. Então, eu digo assim, nessa década, eu teria dificuldade de fazer um software para saúde. Assim, eu penso muito nisso. Assim, eu tentaria outra coisa. Talvez com a cultura isso em algum momento se ajeite. As pessoas tenham menos ego, tenham mais capacidade de entender que quem está lá no site está entendendo dores diversas, que não foi o caso tanto. A gente pivotou alguns meses de crescimento baixo, né? Porque dando não. E a gente falou, vamos embora, calma, investidores. A gente chegou a captar com 3 investidores
profissionais, né? Então o IGA Vente lá no início, a General Atlantic e agora a Goldman Sachs. A gente fez uma rodada agora de 200 milhões, há uns pouco mais de 4 meses. E explicando, sempre com muita parceria com os fundos, falando, cara, a gente vai mudar, mas a gente quer chegar lá e todo mundo muito realmente apoiando a gente e dando um máximo de suporte assim. Então isso eu não tenho como negar, o suporte que a gente recebeu é enorme e continua sendo. Acho que não só o suporte, mas tem uma coisa de postura, pelo menos durante minha carreira, quando a gente falava de reunião de board, você via a pessoa arrepiando do cabelo até o dedão do pé. Ah, eu gostava. Gosto ainda, né? Mas... São raríssimas as pessoas que se sentem confortáveis para chegar na frente de um board e falar, olha, deu ruim, você me deu dinheiro agora, mas vamos segurar um pouquinho, o crescimento vai ser mais ou menos, mas lá na frente isso vai se pagar. Depende muito de quem está sentado na cadeira do lado. Né? Mas é importante não ter esse medo, porque olha a pivotagem que você conseguiu fazer em vários momentos do seu negócio, tendo essa postura, né, Guilherme? Mas eu diria assim, que isso foi melhorando ao tempo. No início, eu era mais o medroso do board. No início, você acaba... É real, porque você é um novo mundo, né? Você, puxa, um investidor novo. E aí depois eu fui entendendo que o jogo, na verdade, era me juntar e ser sincero, ser transparente. Falar, cara, no início eu falava, poxa, não, tranquilo, vai dar certo e tal. Mas depois eu falei, poxa, deixa eu trazer esse problema e deixa que as pessoas me ajudam. Mas isso foi um aprendizado, eu diria. Que hoje eu tenho mais segurança de chegar e falar, olha, isso aqui não tá dando certo, falei que ia dar certo, não tá dando certo. A gente acha que é por aqui e tal. Eu tenho muito mais tranquilidade e conforto de fazer isso do que eu tinha 2 anos atrás. Mas isso é uma coisa legal, não só para as co-founders, CEO, todo mundo que quer buscar uma carreira e quer chegar, obviamente, a uma posição executiva, como é a sua, como é a nossa aqui na Exame, é você ter essa maturidade e esse ownership de muitas vezes olhar e falar assim, olha, realmente eu te prometi que eu ia fazer isso. Porque acontece também em empresa, a gente promete que um projeto vai dar um saving, você não consegue entregar. É muito mais bacana e muito mais maduro para a tua carreira essa dica que você está dando. Aprender que você tem que olhar e falar assim, sim, eu errei aqui e vou consertar de tal forma. Exato. E você tem que diagnosticar. E eu aprendi muito isso com a entrada dos executivos também. Porque o empreendedor, ele por essência é vendedor. Tirar a venda dele, falar assim, não, vai dar certo, o otimismo, né, é difícil. Então, quando a gente teve entradas executivos que tinham já uma pegada de uma cultura, né, de falar, cara, transparência, realidade, eu fui vendo que, poxa, isso também fazia sentido. Então, isso me ajudou muito. Além, obviamente, dos contatos com o board, de muitas mentorias, eu tive essa segurança de falar, cara, vamos ser transparente. E hoje, grande parte do meu movimento junto com o meu time, com o management team, é de fato falar, cara, gente, a gente transparência 100%. A gente só vai ganhar esse jogo se a gente for transparente. Porra, tem um problema, não tem culpado. Tem um problema, vamos resolver. O que não pode esconder o problema daqui a 6 meses já virou um negócio gigante. Então, eu acho que essa cultura, né, da segurança psicológica, ela tem que chegar no board também. Se não tiver no board, ela não tem na empresa. Então, você tem que criar esse ambiente tanto no board quanto na companhia como um todo. Senão você não consegue transmitir. Se você no board é de uma forma e na empresa de outra, você vai estar sempre recuando, com medo e botando pressão e as pessoas com medo. Então você tem que mudar essa cultura. Então passa muito por essa transformação cultural. Legal. Eu gosto muito quando o Guilherme fala de diagnosticar, que tem um efeito totalmente diferente, né? Eu vou aproveitar, você falou de aprendizados e Isa, eu não resisto, eu vou fazer a última pergunta. Tá vendo, gente? Vocês estão de prova que ele me tirou a honra, que ele acabou de me conceder. Não, tá bom, pode fazer, por favor. Está aqui, está laudado aqui, você pode fazer a nossa última pergunta. Muito obrigada. Gente, que honra que eu tô me sentindo fazendo essa pergunta hoje. Guilherme, se você pudesse dar um conselho para você há 10 anos atrás. Só pode um. Então pensa no Guilherme que estava ali estudando, não era nem cardiologia ainda, era medicina na UFRJ. Exatamente. E que hoje faz um long story short para que hoje é CEO, não é cardiologista, praticante pelo menos. Um conselho. Olhando para 10 anos atrás, hoje o conselho seria tenha mais foco. Né? Tenha realmente mais olhar porque acho que eu gastei bastante energia com outras frentes que eu poderia ter enxugado, direcionado mais. E hoje eu vejo o quanto que essa energia dissipada, ela gera uma carga, né? Não só uma carga de pressão, de você ter que conquistar, como também uma distração muito grande
Então você tem que trabalhar muito mais porque a sua energia ela está dissipada. Então a energia, para mim, o foco, ele hoje é um aprendizado constante de uma pessoa mais desfocada, né? Que, poxa, médico, empreendedor, para uma pessoa cada vez mais olhando, cara, o que eu tenho que tirar do meu prato? O que eu tenho que tirar do meu prato? Então, eu diria que os grandes empreendedores sempre foram muito focados, né? Então, acho que isso é um maior aprendizado que eu tiro para o que eu era há 10 anos e o que eu sou hoje. Legal. Muito bem, muito bem. Senhoras e senhores, Guilherme Weigert. Guilherme, se alguém quiser continuar o papo, é só te mandar uma mensagem no LinkedIn. Como que continua? Pode mandar no LinkedIn, né? Guilherme.Weigert, ou no Instagram, tanto faz. Redes sociais como um todo, eu estou sempre lá para responder. Muito bem. Falando em redes sociais, olha só o bom gancho. Você que assistiu este episódio até o final, comenta aqui no YouTube, faz uma pergunta adicional. A gente sempre olha todas as perguntas e responde. Manda para alguém que está ali empreendendo e sendo cardiologista ao mesmo tempo ou com alguma outra profissão concomitante, porque esse episódio recheado de aprendizados merece conhecer a luz e os corações, olha só a piada com o cardiologista de novo, de mais pessoas. Obrigado, Guilherme. Pô, super obrigado pelo convite, prazer estar aqui contando a história e aprendendo com vocês também. Então, contem comigo, se quiserem mandar mensagem, estou sempre à disposição. Muito obrigada, Guilherme. Muito bem, Isa, muito obrigado pela companhia, parabéns pela honra de fazer a nossa última Gente, hoje pergunta. eu tô realmente muito feliz, Felipe Pelo Collins. visto, não é sempre você, Isa. Sempre Não, é eu sempre ele gosto que de fecha, manter entendeu? comigo. Entendi. Mas aí, gente, muito obrigado a você que ficou até aqui ao final. Foi um papo super leve, Guilherme, muito obrigado. Você falou muito sobre sua carreira, como você construiu. Explicou também como é que é o sistema de saúde. Pois Super legal, tá vendo? A gente sempre aprende uma coisa nova aqui nessa mesa. Que bom. Foi super bacana. Então, obrigado por todos os insights. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.